Oi gente, eu sou a Larissa Beco e hoje estou aqui para dar uma dica de leitura para o Cult de Cultura. A minha dica é Namor, As Profundezas, essa HQ que foi lançada pela Panini e que tem uma história bastante interessante, de um modo geral, mas eu acho que especialmente para quem pesquisa. O primeiro ponto é que essa história conta uma expedição científica que então é realizada liderada por um cientista para então investigar a existência ou não de Atlântida. Ele muito certo de que se trata de uma lenda, que é um mito, vai então em busca, né, com essa equipe para comprovar o que ele acredita que é então a verdade. E aí nesse ponto, essa história ela levanta dois pontos que são interessantes para a gente pensar filosoficamente, que é esse medo do desconhecido, que é de uma certa forma uma condição da experiência humana, e também a própria questão entre mito e verdade, né? Que o autor trabalha muito bem e que vale a pena explorar por esse sentido. Aí pensando também para quem pesquisa, essa narrativa em si, ela também traz alguns pontos importantes para serem pensados epistemologicamente em relação às práticas de investigação. E aí eu numerei aqui então 4 questões que podem nos ajudar enquanto pesquisadores a pensar então na pesquisa em si. A primeira é desconfiar das evidências, que é uma questão que aparece nessa história em quadrinho. E a gente, como muitas vezes nas nossas pesquisas a gente produz dados, a gente também tem que estar desconfiando das formas que a gente utiliza para essa produção de dados e também dos próprios dados em si, né? Então, que evidências são essas que estão compondo a base da nossa reflexão? O segundo ponto é os modos de fazer divulgação científica. Para quem nós queremos comunicar as nossas investigações, os nossos resultados e o quanto isso é importante, de uma forma geral, a gente expor e comunicar para a sociedade o que a gente está pesquisando, o que a gente está investigando dentro da academia. Um terceiro fator que eu acho legal, que aparece aqui na história, é a questão da desobediência às regras científicas. Então, isso nos faz pensar a própria metodologia, que muitas vezes é tida como uma espécie de receituário, né? Com as suas regras, ela deve ser seguida daquela forma. Mas a metodologia não é sobre isso, a metodologia é um processo de construção. E como todo processo de construção, ele vai ter adequações, vão ter partes que vão precisar realmente serem modificadas para dar conta daquele fenômeno. Então, a gente também tem que estar atento a essas regras, que elas não podem em nenhum momento comprometer a nossa pesquisa, né? Elas não podem limitar a nossa pesquisa, mas que a problematização acerca dessas quebras e dessas adequações é o que mantém o rigor científico, né? O que mantém então o método. Então, eu acho uma boa abordagem para se pensar a questão da metodologia. E por fim, um ponto que eu achei interessante é a questão da transformação do próprio cientista enquanto sujeito pesquisador, né? Então, ao longo de uma trajetória de pesquisa, de investigação científica, a gente passa por esses momentos, essas quebras, que nos fazem também alterações, né? Porque a gente vai pegando essas percepções e essas experiências e nos compondo também enquanto sujeitos. Então, eu acho bem interessante mostrar, evidenciar essa transformação, que ela sempre acontece, e eu acho que na história é feita de uma maneira bastante interessante. Então fica aí a dica, espero que vocês gostem dessa história em quadrinho. Quem já leu, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que achou.